somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. Fique atento à nossa programação. Nossos cultos presenciais voltaram em todos os nossos campos. Canoas, às 10 horas da manhã aos domingos, Igrejinha, às 19 horas da noite aos domingos também, e Cachoeirinha, todo domingo, às 17 horas da tarde e 19h30 da noite. E é claro, seguindo todos os protocolos de segurança. E não se esqueça a campanha do nosso quilo de amor. É só você trazer 1 quilo ou mais e doar em qualquer um dos nossos campos. Agora olha que livro incrível estamos estudando todo domingo pela manhã no nosso campus online. A IBAG é uma igreja em células. Encontre-a mais perto da sua casa e participe. Você pode encontrar ela no nosso aplicativo ou pelo WhatsApp da secretaria. Às 15 horas de domingo, no nosso campus online, sempre temos atividades para a nossa criançada da IBAG Kids. E nesse mesmo horário, mas de forma presencial no campus Cachoeirinha, a nossa garotada do Start Up está reunida com muita diversão. Corre lá e baixe nosso app no seu celular e fique por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Além disso, curta e compartilha todos os nossos conteúdos das nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima! Bom dia, irmãos, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Vamos partir para o estudo de Romanos, capítulo 12. Glória a Deus, chegamos até aqui. Está faltando um pouquinho para acabar Romanos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que nós viemos orar, pedir a Deus sabedoria, discernimento e compreensão da palavra dEle, ok? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu favor. Fala conosco através da Tua palavra, porque a Tua palavra é poder e a Tua palavra nos transforma. Ela renova a nossa mente, ela nos cura e ela cria um renovo completo, de dentro para fora, em cada um de nós. Nós cremos nisso. Então, que o Teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações e que o Senhor venha mais uma vez nos entregar nessa manhã uma palavra rema. Revela a palavra rema através da Tua palavra Logos. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 12, nós vamos ler todo o capítulo 12, que na verdade é apenas 21 versículos. Então vamos ler o capítulo 12 todo, ok? E depois a gente começa a separar algumas coisas muito importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento no capítulo 12. Capítulo 12, verso 1, vai dizer assim, a minha versão é a NVI, ok? Nova Versão Internacional. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Verso 4. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Verso 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor. No 12 ele vai dizer assim: alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha o verso 17, que coisa linda. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Brasas vivas sobre a cabeça dele. 21 e último. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uau! O verso 12, o capítulo 12, é um capítulo de muitas particularidades. Mas a primeira particularidade do capítulo 12, que é o início de um novo ciclo dentro do livro de Romanos. Como assim, pastor? Até o capítulo 11, nós temos Paulo falando sobre doutrina, ok? O maior tratado doutrinário da palavra de Deus é Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. O capítulo 12, entramos num novo ciclo, ok? Vai falar sobre doutrina também, mas não somente uma doutrina para a gente ficar lendo. Agora o capítulo 12 vai tratar da doutrina na vida prática da igreja. Eu acho isso interessante você anotar. Até o capítulo 11, nós viemos falando de doutrinas, doutrina. Agora no capítulo 12, Paulo vai pegar essas doutrinas, de 1 a 11, e aplicá-las. Preste atenção. Aplicá-las na minha e na sua vida de forma prática. Isso é muito interessante. O capítulo 12 é fenomenal. Ao ponto do capítulo 12, eu e você dividimos ele hoje em 4 momentos. Escreve aí. O primeiro momento do capítulo 12 é o primeiro momento que vai tratar dessa doutrina prática entre eu, você e Deus. Então o primeiro momento é entre eu e Deus. O segundo momento do 12 é o quê? Eu e eu mesmo. Ou seja, eu consigo mesmo. O terceiro momento é eu com a igreja, eu com os meus irmãos. E o quarto momento e último do capítulo 12 é eu com os meus inimigos. Eu com Deus, eu comigo mesmo, eu com meus irmãos e eu com meus inimigos. Então, no capítulo 12, nós vamos destrinchar, separar eles em 4 momentos, ok? Vamos começar pelo verso número 1 e 2. Por quê? Porque o verso 1 e 2 é o primeiro momento. Você, a igreja, com Deus. E Paulo vai dizer assim mais uma vez: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Ofereçam como quê? Ou em sacrifício vivo. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo aqui está tentando parafrasear uma coisa muito importante. Por exemplo, lá atrás, antes de Paulo escrever isso, o que eles faziam? Eles pegavam as suas ofertas, os seus animais, e davam na mão dos sacerdotes. Para quê? Para os sacerdotes oferecerem como sacrifício diante do Senhor.
O que Paulo está dizendo agora é: vocês não mais oferecerão sacrifícios de animais, mas agora o que vocês têm que oferecer é sua própria vida. A nossa própria vida, a partir de Romanos 12, é o que Paulo está propondo para a igreja de Roma a ser oferecida. Uma vez oferecida, nunca mais volta atrás. Como assim, pastor? Quando eles pegavam um animal, a sua oferta, e dava na mão do sacerdote, uma vez que o sacerdote meteu a mão naquilo para sacrificar, me arrependi, me devolve. Não tem mais devolução. Uma vez que eu dei para o sacerdote sacrificar, acabou. Agora o sacerdote tem o poder da minha oferta para apresentar a Deus. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, ofereçam em sacrifício vivo. Uma vez que eu me doei, que eu me entreguei para Jesus, acabou. Eu não tenho mais como voltar atrás. Eu quero voltar atrás, me arrependi. Tem preço. Você pode até fazer, mas tem preço a ser pago, e alto. Ok? Muitos vão pagar o preço de uma eternidade inteira sem Deus. Sabe o que é isso? Morte espiritual. O que é morte espiritual, pastor? Eternidade longe de Deus. A morte física, todos os homens experimentarão, menos aqueles que irão subir direto, arrebatamento da igreja, ok? Mas a morte física nós vamos experimentar, de uma forma lógica e natural, iremos experimentar. Agora, a morte espiritual é o quê? Afastamento eterno de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é: agora o seu corpo, Jefferson, o seu corpo, igreja, é o sacrifício vivo que você precisa ofertar, oferecer a quem? A Deus. Uau! Isso aqui é magnífico. E ele vai terminar o verso número 1. A igreja com Deus. Primeiro módulo, primeiro momento, a igreja com Deus. Ele vai terminar o versículo 1 dizendo assim: culto racional. Vocês se oferecerem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional de vocês. Se você interpretar essa palavra racional como espiritual, também está valendo. Ok? Culto racional, culto espiritual. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha para mim, por favor, vamos pegar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Muitos têm 50 anos nas igrejas e até hoje não conseguiram compreender isso aqui. O que é esse culto racional que Paulo está dizendo? É o culto onde a minha vida, que foi oferecida em sacrifício vivo a Deus, é a mesma conduta dentro e fora da igreja. De novo, culto racional de Romanos 12:1 é a mesma conduta, o mesmo estilo de vida que eu tenho dentro da igreja, é o mesmo estilo de vida que eu vivo fora da igreja. Eu não tenho como dentro da igreja dar aleluia, levantar a mão, chorar, glória a Deus, entregar minha oferta no altar, meu dízimo no altar, e lá fora dar cheque sem fundo. Eu levanto a mão e choro no culto, lá fora eu não pago quem eu devo. Peguei emprestado e não pago. Esse tipo de culto, Paulo está dizendo que Deus não recebe. Isso não é um culto racional. Culto racional, culto espiritual, é eu entender que eu não tenho como ter dois estilos de vida. Uma vida em comunidade de fé, igreja, e uma vida fora, mundo corporativo. Não, eu sou o mesmo crente fora da igreja e dentro da igreja. Isso é o culto racional de vocês. Ok? Então, por favor, grifa isso na tua Bíblia e nunca mais esqueça disso. Versículo de número 1. Este é o culto racional de vocês. Esse culto racional de ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja, o mesmo caráter dentro e fora, a mesma palavra dentro e fora, se ensina ou não, dentro e fora, isso sim. Esse é o culto racional que Deus recebe e se alegra da sua igreja. Tá bom? Estamos apenas no versículo 1. Que Deus nos dê graça de chegar até o 21 nessa manhã. Vamos para o 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Pastor, eu sempre tive dúvidas sobre essa questão de moldar-se. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo nada mais é que, preste atenção, lá fora, no mundão, existe uma forma. Isso mesmo. Você que gosta de fazer um bolo, não tem aquela forma.
que você bate a massa ela está meio que pastosa, não líquida, mas pastosa, cremosa. Aí você pega aquela massa cremosa e você deposita ela numa forma. E aquela massa pastosa que você bateu, ela toma o formato da forma. E depois ela vai para o forno. Quando ela sai do forno, ela não é mais uma massa pastosa, agora é uma massa sólida, que nós temos que cortar. Porém, quando você desforma esse bolo, ele pegou completamente igualzinho o formato da forma. Ele se moldou ao formato da forma. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim: não se amoldem. Existe uma forma do mundo e vocês não podem entrar nessa forma. Por quê? Porque se vocês entrarem na forma do mundo, vocês vão pegar o formato dessa forma. E esse formato dessa forma, Deus não se agrada. Por que não? Olha para mim. O formato que o mundo tem é uma forma que muda constantemente. Como assim, pastor? O que era moral ontem no mundo, hoje não é mais moral. O que era uma vergonha no meio da família há 50 anos atrás, hoje é normal. Por quê? Porque a forma do mundo, ela muda constantemente. Agora, a forma que Paulo está dizendo que existe no reino de Deus é uma forma que ela não muda. O caráter de Deus não muda. O padrão da igreja de Cristo não muda. O DNA da igreja injetado nela por Cristo não muda. Então Paulo está propondo para nós não saia do formato da forma de Cristo para entrar na forma do mundo, porque os padrões do mundo irão continuar mudando. É um padrão que é distorcido a cada década, a cada ano, a cada século, a cada milênio. Ao passar dos milênios, o padrão do mundo vai se distorcendo cada vez mais, e esse distorcer é contra a vontade de Deus. Uau! Mas tem 3 palavras no versículo 2 de Romanos 12 que eu quero destacar: moldar-se, transforme-se e mente. Anota aí no seu estudo. Moldem, transformem-se e mente. Preste atenção. Não se amoldem. Ou seja, se você entrar no formato da forma do mundo, logo, logo, esse formato vai dominar o seu coração interno. Eu entrei no formato do mundo externo. Como assim? Eu trabalho no escritório e lá no escritório todo mundo faz. Todo mundo? Se todo mundo for para o inferno, você vai com todo mundo? Todo mundo faz. Esse é o padrão externo. Agora olha para mim. Esse padrão externo do escritório que todo mundo faz vai dominar o coração rapidamente. Sabe por quê? Porque a forma, ela pega a massa pastosa, toma o formato da forma, mas rapidinho aquela massa endurece com o passar do tempo no forno. Preste atenção. A forma do mundo endurece o coração ou os corações daqueles que entram nela. Cuidado. É isso que Paulo está falando, de forma simples. Eu estou te dando exemplos muito simples, para você entender como que o mundo é sutil em sua forma de tirar o crente da casa de Deus, da presença de Deus, da obra de Deus e da intimidade com o Espírito Santo. Não se amoldem, transformem-se. Pastor, o que é esse transformar que Paulo está dizendo? Opção, decisão diária. Eu luto contra o padrão do mundo diariamente. É uma luta, irmãos. É uma luta, sabe por quê? Porque o padrão do mundo é mau e a nossa carne é má. A Bíblia diz que a nossa carne e o nosso espírito tem uma luta diária, todo dia, diária. Até Jesus nos promover e nos levar para a glória, a nossa carne vai brigar com o nosso espírito. Quem é que vai vencer? Aquele que estiver mais alimentado por nós. Quem você estiver alimentando mais, a carne ou o espírito, esse vai vencer. Se a carne vencer, ela vai te levar para os padrões do mundo. Se o espírito vencer, ele vai te manter no padrão do céu na terra, que é o padrão de Deus. Ok? E Paulo diz que isso só é possível através da mentalidade.
Estudiosos de Harvard dizem que a mente domina todo o corpo. Que pena que eles não leram ainda Romanos capítulo 12, 2. Isso aqui foi escrito há mais de 2.500 anos. E há mais de 2.500 anos a palavra de Deus mostra para nós que só é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através do quê? De uma mentalidade dirigida, governada, doutrinada e, preste atenção, guiada por uma voz, que é a voz do Espírito Santo. Ok? Romanos 12, 2 é poderoso. E no finalzinho do verso 2, que é o primeiro momento entre nós e Deus, o que Paulo vai falar? Paulo vai falar que essa é a vontade de Deus. Pastor, eu sempre tive dúvida de como saber, reconhecer, compreender, entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho dúvidas. Se você tem dúvidas, ela acaba hoje, nessa manhã, nesse estudo de Romanos 12. Sabe por quê? É simples entender a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo Paulo, Romanos 12, 2, ela é simples de nós captarmos ela. Simples? Sim. Sabe qual é o problema? O problema é que o crente quer entender a vontade de Deus no grande ajuntamento, nos cultos dominicais. E Deus se revela, irmãos, nos cultos dominicais. Deus fala a vontade dele através da mensagem, do louvor, do abraço do irmão. Sim, mas tem uma forma poderosa de você entender com muito mais clareza a vontade de Deus. Sabe quem falou? Mateus. Entra no seu quarto, fecha a porta, ore a seu pai, e o Deus que vê em secreto te recompensará. Ei, a vontade de Deus é consequência, anota aí, consequência da busca que eu tenho por Ele. Quanto mais eu busco, mais Ele se revela. Quanto mais eu busco, Ele mostra a vontade dEle. Quanto mais eu falo com Ele, mais eu ouço e mais Ele fala comigo. Então preste atenção, a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, como diz Romanos 12, 2, é o que? Consequência da sua busca a Deus. Vamos terminar, vamos entrar no módulo 2. O primeiro módulo, verso 1 e 2, eu com Deus. Segundo módulo, eu comigo mesmo. Mas antes de eu entrar no 2, eu quero dizer para ti que a vontade de Deus, revelada para ti, a intensidade desse revelar da vontade de Deus para a tua vida, é a mesma intensidade da sua busca por Deus. Uau! Verso 3. Do verso 3 ao verso de número 8, Paulo vai tratar sobre o quê? Você com você mesmo. Primeiro módulo, primeiro momento, verso 1 e 2, eu com Deus, você com Deus. Segundo momento, do 3 ao 8, eu comigo mesmo. Olha o que Paulo vai dizer no verso 3. Isso, pela graça que foi dada, digo todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Eu comigo mesmo. Jefferson, entre você e você, complexo de superioridade é pecado, Jefferson. Jefferson, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Não se ache alguma coisa além do que você é. Ei, amigo, cuidado. Complexo de superioridade, que eu estou por cima das pessoas, que eu posso mais, que eu sou mais inteligente, eu comunico melhor, eu sou o melhor líder, eu sou o melhor pastor do que o Chico, o Pedro, o Zé. Cuidado, cuidado, porque isso está fora do molde, da forma de Deus para você, ok? Em contrapartida, tem um outro lado da moeda. Olha que coisa perigosa, sempre teremos os dois lados da moeda. Primeiro lado da moeda, Romanos 12, 3. Não entre na armadilha do complexo de superioridade. Vira a moeda. O outro lado da moeda está escrito assim: cuidado com a armadilha do complexo da inferioridade.
Então, da mesma forma que é pecado, Romanos 12:3, eu me achar acima de todos, de tudo, ao mesmo tempo é pecado eu me achar abaixo de todos e de tudo. Preste atenção. Pastor, então qual o ponto principal, ou qual é a raiz do verso 3? A raiz do verso 3 está escrita nele. Não se julguem muito, pecado. Não se julguem nada, pecado. Aí o 3 vai dizer assim: tenha um conceito equilibrado. Pegou? Não se julguem muito, pecado. Não se julguem nada, pecado. E o que você precisa então para não entrar nessa armadilha do complexo de superioridade e complexo de inferioridade? Equilíbrio. Equilíbrio. 3. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pastor, eu quero ser firme e constante. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, eu quero ser firme e constante. Como é que eu consigo isso, pastor? Firme e constante. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, 58, vamos ler. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para o povo de Corinto, logo depois dessa carta ao povo de Roma. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler, vale a pena. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Agora deixa eu ler para ti na versão Almeida, corrigida e atualizada. Na Almeida, 1 Coríntios 15, 58, na Almeida vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Ei, não se ache muita coisa, não se julgue nada, seja equilibrado, firme e constante. Preste atenção. Do verso 4 ao verso 8 de Romanos 12, esse equilíbrio que Paulo propõe no verso 3 é o que vai nos dar condições de nós entendermos o quê? A diversidade do corpo de Cristo. Do verso 4 ao verso 8, Paulo vai tratar sobre os dons espirituais, ok? Mas não é os dons espirituais para o Jefferson. O pastor Jefferson tem todos os dons da IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. E o restante dos irmãos, não, ninguém tem mais nada. Ele chega na igreja e ele é quase um semideus. Um semideus pequenininho, porque ele só tem 1 metro e pouco. Então ele chega na igreja e ele distribui com a igreja todos os dons. Não, pode parar. Ei. Aqui a gente lê Bíblia, Romanos capítulo 12. Você está aqui porque você gosta de estudar a palavra de Deus. E que bom que você gosta de estudar. Olha para mim. Do 4 ao 8, Paulo vai mostrar o quê? A importância, anota aí no seu estudo, a importância dos dons espirituais para a igreja de Cristo. Sabe aonde começam esses dons? Sabe onde Paulo começa tratando sobre isso? Ou melhor, sabe aonde Paulo dá sequência em falar sobre isso? Acabamos de sair de lá, meu Deus. Por que a gente saiu, gente? Por que você fechou a tua Bíblia? 1 Coríntios 12, volta lá de novo. Lemos o 15, agora vai no 12. 1 Coríntios 12. A importância dos dons para a igreja. 1 Coríntios 12, verso 4. Coincidência, não? Eu também acho. Pastor, do que você está falando? Nós estamos no estudo de Romanos, capítulo 12. O versículo 4 começa falando sobre os dons da igreja. Agora nós estamos aonde? 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 4. Mostrando o que para nós? A importância dos dons para a igreja. Uau, que coincidência linda. Capítulo 12, verso 4. Capítulo 12, verso 4. Capítulo 12, verso 4 de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos.
7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Ao bem comum. Volta comigo de novo em Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, graças a Deus por isso. Eu sempre achei que o Chico só faltava ter asa para ser anjo, porque o Chico faz de tudo. Tem o Chico, faz de tudo na casa de Deus. Na casa de Deus tem o corpo de Cristo, que ele distribuiu todos os dons com a sua igreja, para que todos exerçam os seus dons em prol, 1 Coríntios 12, verso 7, em prol do bem comum da igreja. Glória a Deus. Verso 5 de Romanos 12. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. E a casa caiu. Não tem como ser crente no seu quadrado. Por quê? Porque membro fora do corpo é o Walking Dead. Um dedinho andando por aí, ó. Ó, um dedinho andando por aí. Um joelho andando por aí, ó, sem o corpo. Você já viu algum joelho andando sem o corpo? Você já viu alguma mão andando por aí sem o corpo? Então isso não existe. Da mesma forma que não existe membro fora do corpo de Cristo. Sabe quem falou isso? Aqui. Paulinho, capítulo de número 5. E cada membro está ligado a todos os outros. Membros do corpo. Olha que coisa poderosa o verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Preste atenção, irmãos. Esse dom de profetizar aqui é muito mal interpretado. Ok? Tem pessoas que andam que esse dom aqui de profecia é o dom de ficar entregando o recado. Canta labassures e vai, eis que te digo, Deus mandou te dizer. Preste atenção. Esse dom de você ter uma revelação, de Deus te mostrar a vida da pessoa e você entregar um recado para ela, ok. Graças a Deus que existe isso na igreja, perfeito. Mas o dom de profecia que Paulo está dizendo aqui, de forma mais sustentável, com mais embasamento, é o quê? O dom da palavra. Aqui esse dom de profecia aqui, esse dom de profetizar, é o dom de você ter o dom de pregar a palavra. Ninguém acrescenta mais nada nessa profecia. Ninguém entrega mais nada novo que não está na Bíblia. Se tem alguém que está entregando alguma coisa que não está na Bíblia, o que o livro de Apocalipse vai dizer? Anátema, maldita essa pessoa. Ninguém tira e ninguém coloca mais nada, ok. Então, o dom de profecia que Paulo está mencionando aqui no capítulo 12, no verso número 6, é o quê? O dom de pregar a palavra, entregar o recado de Deus na palavra, perfeito. Sobretudo, que sejamos homens e mulheres estudiosos da palavra, cheios do Espírito Santo, e que possamos entender que Deus se utiliza assim, de homens e mulheres que têm o dom de Deus mostrar o coração e a vida, o que as pessoas estão vivendo para eles entregar um recado de Deus, para as pessoas que estão recebendo o recado, entender e acreditar que existe um Deus que sabe da sua história, que se preocupa com ela e que quer transformá-la. Então, por favor, estamos no capítulo 12 ainda, lembra disso? Volta no verso 3, equilíbrio. Firmes e constantes, ordem e decência, equilíbrio. Cuidado com muito fogo e cuidado com o fogo nenhum, equilíbrio. Verso 6. Use-o na proporção da sua
fé. Verso 7. Se o seu dom é servir, sirva. Gente, sirva. A igreja está aí, a obra está aí, as pessoas estão aí. A Alphaville está aí, a Alfavela está ali. Sirva. Sirva a obra de Deus. Você, eu tenho o dom de servir, pastor. O meu dom é de chegar na igreja, ninguém me vê. Eu fico no backstage, por trás dos bastidores. Sirva. Faça com amor. Faça com alegria. Tem pessoas que têm o dom de falar. Aqui, ó, microfone. Mas tem pessoas que não têm esse dom. E nem por isso elas são menores ou piores ou melhores que ninguém. Sirva. Sabe por quê? Porque os dons foram distribuídos para a igreja, em prol do corpo. Sirva. Que coisa linda. Mais um. Se o seu dom é ensinar, ensine. Tem pessoas que foram chamadas para ser mestres, professores, educadores. O camarada tem um talento, um dom de Deus, de pegar e entrar numa sala de aula, pegar uma classe menor e... Rapaz, que aula, hein? Só faltou a gente subir para a glória. Mas sabe qual é o problema? É que essa pessoa, ao invés de se ensinar, ser mestre, ela quer se meter em ser profeta. Em querer pregar a palavra. Ei, equilíbrio. Reconheça o seu dom em Deus. Aonde que eu aprendo isso? Secreto com Ele. Quanto mais você busca, mais Ele se revela a você e mais Ele fala a vontade dEle para você. Comecei o estudo falando isso. Eu fico brincando aqui na nossa comunidade que ninguém me chama para cantar nessa igreja. Eu estou abrindo meu coração para você, eu tenho uma mágoa. Mas, brincadeiras à parte, eu não fui chamado por Deus para cantar. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho essa graça. Mas eu tenho outras. E eu vou fazer com excelência as outras que eu tenho. Equilíbrio. Verso de número 7. Se é dar ânimo, que assim faça. Tem gente que tem esse dom, dar ânimo para as pessoas. Aonde ela chega, o ambiente muda. O ambiente é de choro, de velório. Mas a pessoa chega, abre a boca, o povo esquece do velório e começa a rir. É um dom, é uma graça de Deus de levantar pessoas das cinzas, fazê-las sonhar de novo, restaurar o ânimo, restaurar a fé, a esperança. Tem pessoas que têm esse dom, que ela transforma a atmosfera do ambiente onde ela chega. Ela muda os corações com uma simples palavras, com um simples abraço. Olha o que Deus diz. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Eu sempre falo isso aqui na IBAG, sempre. Deus levantou uns para ser reis. O que é isso? Poder, dinheiro, posição social no meio corporativo, ok? Deus deu dons para as pessoas terem recursos. Está escrito aqui. Se o seu dom é de contribuir, irmãos, se Deus está dizendo que tem pessoas que têm o dom de contribuir, é porque elas têm muito para contribuir. Elas têm o que contribuir. Mais importante do que ter para contribuir é o seu coração ser um coração de generosidade. Preste atenção. Se é contribuir, que contribua generosamente. Versículo 8. Então, por favor, meu lindo, se Deus te deu um dom de contribuir, seja generoso, ok? Se Deus está te dando posses, coisas, por favor, não seja cego espiritual. Isso não é para parar em você, é de você para as nações, passando pela obra de Deus. Beleza? Verso 9. Perdão, no 8 ainda. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. O que é isso, pastor? Faça por amor. Não lidere por obrigação. Lidere por paixão.
Não tolere pessoas, ame-as. Ok? Um líder excelente é um líder que ele não se envolve com as pessoas no dia do programa. Seja ele qual for o programa, célula, pequeno grupo, uma classe que ele leciona, um culto, um café. Não, não, não. Um líder excelente, ele se envolve na vida das pessoas todos os dias e deixa que elas se envolvam na sua vida. Se o seu dom é liderar, olha para cá, lidere, mas exerça essa liderança com zelo. Por último, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Já reparou que tem gente que tem o dom da misericórdia? O irmão peca, o irmão falha, o irmão fala e não cumpre, aí chega meia dúzia para poder apedrejar o irmão. Crucificam, crucificam, aí vem um. Gente, vamos pensar de forma diferente? Vamos ligar para o irmão para perguntar por que ele não veio? Vamos ver, vamos sentar com o irmão, escutar o coração dele, ver por que ele foi tão grosso assim, de repente ele está passando. Gente, tem pessoas que têm o dom de misericórdia. Se você tem esse dom, exerça com alegria. Então, do verso 3 ao verso 8, Paulo tratou do quê? Nós com nós mesmos. Você com você. Ok? Agora do verso número 9 até o verso 16, abre a sua Bíblia de novo, não fecha não, vai marcando ela aí. Do 9, que começa com o amor, até o final do 16, que vai falar próprios olhos, nós vamos tratar o quê? Nós com a igreja, com os irmãos. Perfeito? Você com Deus, você consigo mesmo, você com Deus, verso 1 e 2. Você consigo mesmo, de verso 3 ao verso 8. Você com a igreja, você com os irmãos, do 9 ao 16. Eu vou pincelar algumas coisas aqui, porque não tem como ir a fundo em tudo, porque o tempo corre e não para. Verso 9. O amor deve ser sincero. Isso aqui é muito interessante. Quando Paulo trata eu com a igreja, eu com meus irmãos, ele começa de cara, falando assim: Jefferson, o amor deve ser sincero. Essa palavra sincero, ela é original do latim, ok? Do latim. Do latim, sincero significa cera. A palavra sincero vem de cera. Mas qual é a história, pastor? A história é, lá atrás, nos primórdios, lá atrás, algumas pessoas compravam alguns vasos. E alguns desses vasos, é uma história muito interessante, que muita gente conhece essa história, e é verdade. Muitos desses vasos eram comprados de forma maquiada. Como assim? Alguns vasos eram trincados. E os vendedores colocavam ceras nessas trincas. Para quê? Para disfarçar que o vaso estava trincado. Porque um vaso trincado não tem o mesmo valor que um vaso perfeito. Não é verdade? Então eles passavam ceras nas trincas. Isso ficou tão comum que quando alguém ia comprar o vaso, ela chegava no balcão para comprar, ela falava assim: eu quero um vaso sem cera. A palavra sincero se originou daí, de um vaso sem cera, ou seja, de um vaso sem falsidade, um vaso sem estar disfarçado, ok? Sem cera. Daí vem a palavra sincero. Olha, presta atenção, olha o que Paulo está dizendo no verso de número 9. O amor deve ser sem cera. Então, se eu amo, é porque eu amo. Olha para mim, não fale que ama sem amar. Falar que ama sem amar é colocar cera aonde está rachado. Isso não é um vaso sincero, isso é um vaso com cera. Ok? Então Paulo vai falar: seja sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Que coisa linda. Verso 10, ele vai falar aqui: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que é esse fraternal? O que é fraterno?
Fraterno aqui é o amor filéu. Amor filéu é o amor entre amigos. Paulo está propondo para a igreja que elas tenha entre ela, eu e os meus irmãos, que o meu amor entre os meus irmãos seja um amor de amigo. Irmãos, por favor, amor de amigo é um amor que tem horas que chega a ser inexplicável. Sabe por quê? Porque só um amigo de verdade dá a vida por outro. Foi o que Jesus fez na cruz. Jesus é tão nosso amigo que ele deu a sua vida por nós, por resgate da nossa. Somente um amigo de verdade, sincero, consegue compreender o que é aquele que entregar a sua vida. Aquele que entrega, acha, mas aquele que perde a sua vida, encontra. Ei, olha para mim, presta atenção. Amor filéu. Uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprio. Pastor, o que é isso? Dar honra aos outros, mais do que a mim mesmo. Isso é um princípio do céu na terra. Lembra do verso 3? Que ele falou assim, ó. Não tenham o quê? Um conceito muito elevado de si mesmo. Lembra do 3? Olha o que ele vai dizer no mesmo capítulo, no verso de número 10. Prefiram dar honra aos outros. Para de se mostrar. Se tem alguém que tem que ser levantado em público, não é eu me levantando a mim mesmo. Isso é feio. Isso fica ridículo. Que eu esqueça de mim e levante os outros. Isso é nobre. Isso é de Deus. Olha o verso 11, que coisa linda. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Pastor, o que ele quer dizer com fervoroso no espírito? Escreve aí no teu estudo, ativo. Escreve aí, dedicado. Fervoroso no espírito, ativo no... Gente, a pior coisa que existe é uma igreja apática. Um crente apático. Irmão, tu foi para a igreja? Eu fui não. O que foi? Estava frio. Irmão, e o culto? Estava calor. E o irmão, ficou nublado. Um crente apático, um crente morno, um crente sem graça, um crente frio. Olha para cá, sejam ativos, dedicados, fervorosos no espírito. Meu Deus. 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Sabe onde Paulo vai falar sobre isso de novo? Lá na frente, na carta para o povo aos Gálatas, para o povo da Galácia. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 10, você lembra muito bem. O que Paulo vai dizer? Façam o bem a todos, vírgula, principalmente aos domésticos da fé. Se possível, faça o bem a todos, vírgula, principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, a igreja. Eu com Deus, eu comigo mesmo, eu com a igreja. Eu preciso fazer o bem à igreja. Gálatas 6:10. Volta para Romanos comigo. Romanos 12, verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Calma aí. Abençoar quem me persegue. Mas isso aqui não foi escrito para a igreja? Então tem gente que persegue aos outros dentro da igreja? Então dentro da igreja está escrito assim: eu com os irmãos. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem e não o amaldiçoem. Pastor, dentro da igreja? Dentro da igreja. Olha para mim. Isso aqui é para adugue. Presta atenção. Estou terminando.
ore. Isso aqui é meu, ok? Isso aqui é meu, não é bíblico, isso aqui é meu. Orem por essas pessoas citando os nomes. Deus, no nome de Jesus, o Chico me persegue, Deus. O que esse cara tem contra mim, Deus? Ele acha que eu canto melhor, ele acha que eu prego melhor, ele acha que eu quero me mostrar, ele acha que eu sou altivo, ele acha que eu sou prepotente. Deus, cura o coração do Chico. Eu não quero ter inimizade com meu irmão. O Chico é de Deus, eu sou de Deus, nós vamos morar juntos eternamente no céu. Deus, cura o coração do Chico contra mim e faz com que eu e o Chico sejamos amigos na tua casa. Ei, ora com nomes, mencione os nomes. Sabe por quê? Dessa forma, você envergonha o inferno. 14, abençoem eles e não amaldiçoem. 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Irmão, isso aqui é muito difícil. Presta atenção, a primeira parte do versículo é fácil. Se alegrar com os que se alegram. Churrasco, a delícia, vamos embora. Eu quero ver é ter tempo, estar disponível para quem está chorando. Ter tempo para festa, para quem está feliz, para quem conquistou é mole. Agora, ter tempo para quem está precisando, sofrendo, chorando, uau, é isso que Paulo está propondo. Mas tem o outro lado da moeda. Vira a moeda, vira a moeda. O outro lado da moeda é, por que tem tanta gente que só gosta de andar com quem está sofrendo? Porque quem está sofrendo está em um momento inferior a elas. Tem gente que só anda contigo se você estiver pior do que elas. O dia que você estiver se alegrando, feliz, comprando, vendendo, viajando, regozijando, contente, elas correm de você. Sabe por quê? Porque elas não suportam a sua felicidade. Tem gente que só gosta de andar com quem está chorando. Para quê? Para ela se sentir superior àquelas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa se alegrar com quem está celebrando, mas você precisa chorar com quem está chorando. Sabe por quê? Porque você foi chamado por Deus para poder abraçar, conquistar e cuidar de todos. Estou terminando, hein? Bora lá, 50 minutos de estudo, estou terminando. Verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Lembra do culto racional? Lembra? Do verso 2, a mesma postura dentro é a mesma postura fora, a mesma palavra dentro é a mesma palavra fora, o mesmo caráter dentro da igreja é o mesmo caráter fora da igreja. Isso é um culto racional que Deus aceita. Olha o verso 16, o que ele vai dizer de novo. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a quem? Os mais abastardos da igreja. Mentira. Entre eu e meus irmãos, ele diz para mim que eu tenho que preferir, sabe o quê? Andar, associar, estar junto com as pessoas, os irmãos de menos posição social, de menos posição de dinheiro, de menos posição inferior. E por quê, pastor? Por que Paulo escreveu isso? Eu tenho uma conclusão para isso, minha. Olha para mim. Sabe por que Paulo nos orienta a associarmos com pessoas de posição inferior a nós? Que a nossa amizade com elas, o nosso relacionamento com elas não seja um relacionamento de interesses. Sabe por quê? Posição inferior, não tem nada para te oferecer. Você não pode esperar nada delas. Sabe qual foi a associação de Jesus conosco? Essa aqui. Sabe qual foi a associação de Jesus conosco? Essa aqui, de Romanos 12, verso de número 16. Essa aqui. Sabe por quê? Porque Jesus se associou conosco, sendo nós ainda pecadores e inferiores. Não tínhamos nada para oferecer para Ele, mas Ele mesmo assim quis se associar a nós. É o que Paulo está escrevendo aqui.
Uma pessoa de menos posição inferior, não tem nada para te oferecer. Então a sua amizade com ela não é de interesses. Olha o finalzinho do 16, que bomba. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Estamos acabando, 17. Não retribua ninguém mal por mal. Ops, calma aí. Não retribuam a ninguém a mal por mal. Do 17 ao 21, nós entramos o quê? No último momento. Primeiro momento, verso 1 e 2, eu com Deus. Segundo momento, do verso 3 ao 8, você com você mesmo. Terceiro momento, do 9 ao 16, você com os irmãos. Último momento, você com seus inimigos. 17 a 21, você com seus inimigos. Como é que eu tenho que me comportar entre eu e os de fora da minha igreja? Eu e os que me odeiam. Presta atenção. 17. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto, aos olhos de todos. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha para mim, como é que eu devo me comportar diante dos meus inimigos? Pastor, mas eu não tenho inimigos, é eles que não gostam de mim. É sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo você, eu, com os meus inimigos, com os seus inimigos, eu não estou dizendo que nós caçamos inimigos. Nós procuramos ser inimigo de alguém, não é isso. É que eles que não gostam de nós. Eles são nossos inimigos, não é porque nós fomos lá caçar isso, é porque, sei lá por quê, é eles mesmos que têm raiva da gente, têm inveja da gente, fazer o quê, ué? Tem pessoas que não gostam de você pela forma que você ri. Olha lá, ó. Desgraçado, olha como é que ri bonito. Tem gente que não gosta de você porque você é feliz no casamento. Olha lá, a família dele, olha lá, olha que coisa linda, ó. Que raiva daquela família. Olha lá, ó, comprou uma rasteirinha, professora, ela tá de rasteirinha. Gente, tem gente que não gosta da gente, sabe lá por quê? É sobre isso que eu estou falando aqui. Então preste atenção. O que você faz com as pessoas que não gostam de você? Nunca se vingue, mas deixe a ira com Deus, porque Deus diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Meu Deus. 20, verso 20. Graças a Deus, estamos acabando. Vamos acabar com 1 hora de estudo, cravadinho, eu creio. Falta 4 minutos para isso. Verso 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de comer. Se ele tiver sede, o que você faz? Dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Querido, pastor, o que quer dizer esse versículo? Existe uma grande possibilidade de você arrastar o seu inimigo para o céu junto contigo. Se ele tiver sede, e você dá de beber. Se ele tiver fome, e você dá de comer. Pastor, traduz para a nossa linguagem popular de 2021, século 21. Traduz, Brasilzão. Eu vou traduzir. Aqueles que não gostam de você, quando eles estiverem precisando, se for você o canal de ir lá levantar a mão para eles, você tem uma grande chance de você colocar brasa viva sobre a cabeça deles, de fazer com que eles sejam mais um da sua comunidade. 21 e último. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu leio esse versículo, termino com esse versículo, quase termino com ele, porque o último não será ele. Porque enquanto eu lia ele, me veio um texto à mente, muito interessante sobre isso. Vamos ler de novo. 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O autor a Provérbios, anota aí no seu estudo, Provérbios capítulo 11, verso 25. Vamos ler lá rapidinho. Provérbios 11, 25.
Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Aqui, ó, Provérbios 11, 25. Olha o que está escrito. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prospera. E quem levanta a mão para dar alívio a alguém, ainda que ele o considere você como inimigo dele, sabe o que acontece? O alívio dele volta para você. Pastor, do que você está falando? Lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Romanos capítulo 12. Beijo no teu coração. Pai, no nome de Jesus, guarda a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Muito obrigado pelo estudo do capítulo 12, da aula de número 12 de Romanos nessa manhã. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. E que possamos crescer na tua palavra, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. A tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos revigora, a tua palavra injeta fé dentro de nós. Então que a tua igreja na terra possa ser apaixonada pela tua palavra. É essa oração que eu te faço no nome de Jesus, que você diga amém. Beijo no teu coração e até daqui a pouco, 13ª aula, Romanos capítulo 13. Graça e paz.